Bom, nós falamos que era a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Nós lembramos isso hoje. Na leitura do Evangelho nós vimos que era dia de festa, né? Jerusalém estava agitada, com centenas de pessoas, talvez 5 vezes mais do que a sua população, e aos portos do mar Mediterrâneo chegavam inúmeras embarcações com judeus de todas as colônias da época. Todo mundo queria vir para participar dessa festa. Nas estradas haviam caravanas, gente caminhando, como esta semana apareceu aí no jornal local. Também tem peregrinações em Caravaggio, tem peregrinações já sendo montadas no Cristo Protetor em Roca Salles. Naquele tempo também eram assim, mas as estradas eram mais rústicas, caravanas se movimentavam a pé, carregando animais, muitas vezes animais para sacrifícios. Muitas vezes eles estavam montados em cima de animais e todos eles iam para Jerusalém, a cidade santa. E quando eles enxergavam Jerusalém pela primeira vez, o primeiro topo onde eles enxergavam alguma edificação, eles caíam de joelhos, eles cantavam, eles oravam. Tamanha era a veneração pela cidade santa. Então era comum durante a peregrinação escutar cânticos, escutar salmos que eles sabiam de memória. Então a gente sabe que se a Páscoa já era importante, porque lembrava a saída vitoriosa do povo do Egito, da escravidão, a festa dos 50 dias depois da saída do Egito, da Páscoa, ou a festa das semanas, como eles chamavam, a festa da colheita. Muitas congregações estão nesse momento hoje realizando a festa da colheita, o culto de gratidão pelas sementes colhidas e pelas sementes plantadas. Em Jerusalém, nos portões, haviam longas filas, muitas pessoas estavam para entrar na cidade, longas caravanas tentando entrar, buscando um lugar de hospedagem, e eles ficavam escassos nessas semanas festivas. Então a pequena Jerusalém da época, ela ficava com um colorido diferente. As pessoas vinham de longe e traziam as suas roupas especiais, traziam as suas vestimentas da época, as vestimentas do local, a tradição, cada um trazia a sua tradição. Jerusalém ficava toda colorida. Então, pessoas vinham da África, da Mesopotâmia, do Egito, de Roma, da ilha de Creta, da Arábia. Era um verdadeiro desfile. Parece aqueles inícios de Copa do Mundo, onde todas as delegações trazem a sua bandeira e as suas roupas típicas. E o barulho também era diferente, o idioma, eram outras línguas que balbuciavam, outros sotaques. Todos se entendiam de uma ou de outra maneira, principalmente na hora de levar uma lembrança para casa. É o que acontece até hoje. Quando existe um momento de encontro, um grande encontro, existem as lembranças daquele encontro. E todos levavam. Então, além dos judeus que viviam em outras colônias do mundo afora, visitavam a cidade sagrada de Jerusalém também aqueles que tinham se convertido à fé judaica. Outras pessoas fora do povo de Deus, mas que haviam se convertido. E uma das primeiras atitudes depois da conversão era visitar a famosa Jerusalém. Muitas vezes as pessoas guardavam por anos uma determinada soma de dinheiro, uma determinada soma para poder poupar, para poder fazer esta viagem de peregrinação. Então a festa de Pentecostes era um momento de agradecer a Deus pelo que eles haviam colhido, pelo que eles haviam plantado, especialmente o trigo. Eles faziam o pão e levavam para estar junto aos sacrifícios dos animais que eram oferecidos pelo pecado. Então, pela quantidade de participantes, se repetia por até 3 vezes o serviço religioso num dia.
Então a devoção, a concentração dentro do templo eram espetaculares. Nos distantes lugares onde viviam não tinham uma igreja, um templo. O templo estava em Jerusalém. Nas pequenas cidades existiam sinagogas, né? As sinagogas seriam como hoje. Hoje tem o CTG e tem o piquete. Qual é a diferença do piquete e do CTG? O CTG é grande, é enorme. O piquete é um pequeno grupo, uma pequena célula. Então, nas diferentes cidades existiam as sinagogas. É como se fosse o piquete, tá? Não tinha sido elevado ainda a templo. O templo era só em Jerusalém. Então, por isso a visitação do templo. O templo ele era único, né? Somente em Jerusalém, a cidade de Deus. Por isso, tanto empenho e esforço para viajar tão longe, tanta dedicação, tanta devoção. E depois que eles saíram do templo, eles aproveitavam para passear pelos lugares históricos, né? Os lugares por onde Jesus passou, os lugares onde aconteceram alguns eventos maravilhosos que envolveram Jesus. E eles podiam então comentar com aqueles que tinham sido testemunhas. Eles aproveitavam para visitar algum parente. Então Pentecostes era a segunda maior festa do povo, só perdendo para a Páscoa. Aqui no Brasil, qual a maior festa hoje? Qual o maior momento? Nós gostamos muito do Natal, né? Mas o Natal nunca foi nem de longe a maior festa cristã. Dizem agora que a maior movimentação de pessoas e veículos se dá no Dia das Mães. Parece que o Dia das Mães é seguido da maior movimentação e de uma venda de comércio muito alta, porque o presente para uma criança lá no Natal são alguns doces, mas o presente para a mãe normalmente é um presente maior, é mais caro, ele movimenta muito. Mas infelizmente dizem que nas estradas os acidentes, as mortes acontecem mais no Dia das Mães. Olha que notícia ruim. Então o templo e a cidade de Jerusalém estavam cheios de gente, de fumaça, de cheiro, de pão, de carne assada, mas as atenções estavam em outro lado. Muitos ainda comentavam o que tinha se passado na festa anterior, na Páscoa. Muitos comentavam o que tinha acontecido 50 dias atrás, a morte de Jesus. Eles esperavam aquele Messias, aquele Salvador da pátria, mas ele tinha sido sacrificado. Ele tinha sido sacrificado com bandidos ao seu lado. Que coisa interessante. Todos comentavam como tinha sido horrível aquela morte e parecia que Jesus tinha morrido em vão. Mal sabia eles que Jesus havia prometido que 10 dias depois da sua partida, sua ascensão, na quinta-feira da semana passada, 10 dias atrás, nós lembramos a sua subida ao céu. Jesus prometeu que ele deveria subir ao céu para que o Consolador viesse. Então Jesus trocaria a sua presença física pela presença espiritual, e o Espírito Santo veio e desceu sobre os discípulos. Então a maioria das pessoas, tanto dos que moravam ali como dos outros turistas que vinham de fora, falavam sobre os acontecimentos. Alguns afirmavam que ele tinha sido visto pessoalmente depois da sua morte, o que era algo incrível e fantástico. Outros diziam que ele havia caminhado pela praia. Outros diziam que tinham visto ele pessoalmente, conversado com ele. Mas outros diziam, não, isso provavelmente era Elias que retornou, não era Jesus. Mas os seguidores de Jesus, os simpatizantes, os amigos dos discípulos, além de cumprir com as suas obrigações religiosas no templo, por ocasião dessa festa de Pentecostes, eles também tomaram a decisão de se juntar num só lugar. Quando eles estavam então reunidos, cantando salmos do Antigo Testamento e conversando sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, aconteceu algo bem raro.
chama a atenção dos que ali estavam dentro daquela casa, como dos que estavam de fora. O Evangelho diz que de repente os discípulos estavam trancados dentro de casa, cantando e orando, e de repente um som de um vento uivante, horrível. Todo som de vento é um som de tragédia, é um som de locomoção. E ali línguas de fogo vêm, descem à terra, enchem aquela sala e pousam sobre a cabeça dos discípulos, em cima da cabeça de cada um dos discípulos. Mas não era um fogo de verdade, pois não queimava os cabelos deles. As pessoas que passavam escutavam aquele barulho, não sei se viam as chamas ou não, mas muita gente começava a se juntar para ver o que estava acontecendo. E aqueles peregrinos, aquelas pessoas de fora, os visitantes, eles tinham uma surpresa. Eles ouviam os discípulos falar em línguas diferentes, em línguas que aquelas pessoas que estavam vendo conheciam, porque ali muitas línguas vinham de todos os lugares do mundo. E aquele dom de línguas, ele foi momentâneo, nós cremos. As igrejas pentecostais hoje afirmam que o dom do Espírito Santo é o dom de línguas. Por isso é comum você ver lá um culto pela rádio ou televisão, lá onde tem um pentecostal, ele fala coisas que você não entende e às vezes parece que ele entra em transe. É pura autossugestão, né? Nós somos sensacionistas. Aquele momento da descida de Pentecostes valeu para um determinado momento, passou aquele momento, não é mais a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo daí está dentro de nós, mas ele não provoca milagres de línguas estranhas, não. A descida do Espírito Santo ela é semelhante à Santa Ceia. No momento da consagração, nós temos pão, vinho, corpo e sangue. Terminado o nosso culto com a bênção, volta a ser pão e vinho somente. Não temos mais a Santa Ceia. Então o dom de línguas também valeu para aquela época. Mas aquelas pessoas que estavam lá visitando, elas ouviam aqueles discípulos falarem línguas, latim, o egípcio, o grego, os milhares de dialetos africanos, e a mensagem era impressionante. Eles falavam das profecias de Joel e que todos os que invocavam o nome do Senhor poderiam alcançar salvação. Imagina, você vem de longe, um lugar, você tem uma língua diferente, mas de repente você está ouvindo aquelas pessoas locais falar a sua própria língua e você entender que eles deveriam invocar o nome do Senhor para alcançar salvação. Então eles comentavam também do famoso Jesus que tinha sido condenado, morto e sepultado, também que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia e depois de 40 dias ressuscitado, ele subiu ao céu e ele estava sentado à direita de Deus. As pessoas ficavam admiradas. Se vocês olharem o livro de Atos, lá alguns vão dizer, não, eles estão bêbados, eles estão falando noutra língua, em línguas estranhas. Acontece que cada um entendia a sua própria língua. Então, quanto mais gente, quanto mais concentração e espanto ao ver os idiomas, lá mais eles ficavam entusiasmados de ver a descida do Espírito Santo. Então, assim foi a festa de Pentecostes, que nós lembramos nesse final de semana, aquele acontecimento que marcou oficialmente o começo da igreja cristã. Ali eles começaram a falar sobre Jesus aos diferentes povos, às diferentes línguas, e foi por isso que essa palavra chegou até nós hoje, até o Brasil. Agora, o que era importante? Era apenas uma festa judaica para agradecer as colheitas. Vinham povos do mundo inteiro a Jerusalém, mas Deus escolhe aquele momento para um testemunho muito grande. Então, mais adiante no texto bíblico que nós lemos hoje, nós vamos ver que as pessoas perguntavam o que é que elas tinham que fazer. E agora? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus caminhou 40 dias, deu as últimas instruções, foi ao céu e cumpriu a sua promessa de que se ele não fosse o Espírito Santo não viria. E agora, o que nós devemos fazer? O que resta para nós?
Pedro disse: convertam-se, sejam batizados, e o Espírito Santo também fará morada em vocês. E a gente sabe pelo livro de Atos que naquele dia, nesse dia de Pentecostes, mais de 3.000 pessoas que estavam em Jerusalém passaram a crer em Deus e levaram esta fé então para as suas cidades, para as suas regiões, para toda a África, para toda a Europa e para toda a Ásia. Então o Pentecostes é uma festa de alegria, de comemoração, mas também é um compromisso de sair dos muros da igreja e de levar essa missão de Deus, de compartilhar essa boa notícia da salvação em Cristo para todas as pessoas. É isso que resta para nós. E uma das maneiras de nós testemunharmos, a gente pode saber que na semana que vem teremos essa oportunidade, teremos um momento de almoço, um momento de trabalho. Para isso nós temos que nos organizar, para isso que nós temos que receber as pessoas que lá no Jaciandi irão aparecer. Lá nós vamos sorrir. A igreja mostra a sua cara. Normalmente é num período de almoço, assim, num período de confraternização, num período de comunhão. Nada aproxima mais as pessoas do que a mesa, o almoço, o jantar, uma refeição juntos. Lá eles vão ver a nossa união, lá eles vão ver a fé estampada no nosso rosto. Que Deus abençoe bastante aquele momento no domingo que vem e abençoe cada um de nós no preparo daquele momento.